galerinha do sexto ano, beleza? Como é que vocês estão? Saudade batendo, né? A gente querendo voltar para a escola, querendo fazer aquilo, tudo que a gente fazia antes, mas com fé em Deus, todo esse período vai passar, a gente vai conseguir voltar, se abraçar de novo, né? Ter aquela zoada, aquele barulho que vocês gostam na sala de aula, né? Aquele troca de carinho e afeto. Mas se Deus quiser, isso vai passar, beleza? A gente vai fazer uma revisão de um dos assuntos mais importantes. Lembra que eu disse na sala de aula para vocês que é potenciação. Esse assunto da matemática é muito importante, que a gente precisa relembrar, ficar tudo ok para a gente conseguir ir para frente de forma tranquila. Lembra que matemática é um assunto apoiado no outro, então a gente precisa de uma base muito firme, né, do assunto anterior, muito bem estudado, né? E eu sei que vocês estão com tempo livre aí em casa para poder revisar esses assuntos, e a gente vai trabalhar com muito exercício, a gente vai postar os exercícios aí para vocês poderem, poder ficar craque, beleza? Então, a gente vai fazer um pouquinho aqui sobre potenciação e potenciação. Potenciação é uma das operações da matemática, né? A gente sabe, e a gente sempre estudou na nossa vida, até o quinto ano, né? A tia lá do quinto ano sempre ensinou pra gente 4 operações que são fundamentais. Quem lembra? Adição, subtração, não é isso? Multiplicação e por final a divisão, não é isso? Agora, como a gente aprendeu na sala, a gente vai ter uma nova operação, e essa operação se chama potenciação, certo? Como a gente já identificou, tudo isso aqui, todas essas operações, elas nunca vão se perder, a gente nunca vai deixar de usar, a gente vai sempre precisar delas, certo? Então, vamos comigo aqui para a gente saber primeiro. A adição. A adição tem um símbolo. Quando a gente vê aquele símbolo, a gente já liga a adição, né? Qual é o símbolo? Show! Eu sei que vocês disseram aí o sinal de mais, né? Muito bem, parabéns. Isso aí. O sinal de mais é o símbolo da adição. Qual é o símbolo da subtração? Show, galera! Isso aí mesmo. Vocês estão demais, tá vendo? Não parou não. Muito bem. Da subtração é o menos. Isso aí. Multiplicação. Multiplicação tem aquele acordo que a gente fez, lembra? A gente usava aquele x, né? Até o quinto ano, ou o pontinho, né? Vou fazer bem grandão para vocês verem aí. Lembra que a gente fez o acordo de não mais usar o x? A gente vai usar o x, esse sinal aqui, para outra coisa. Então, ó, o x na multiplicação a gente não usa mais, a gente vai usar esse pontinho, né? Vai começar a trabalhar para a gente não se esquecer que o sinal da multiplicação agora é o pontinho, o sinal da multiplicação, certo? O da divisão. O sinal da divisão, ele pode ser esses 2 pontinhos e o traço no meio, não é isso? Mas pode ser só os 2 pontinhos. E aí? Tem um terceiro e quarto, alguém lembra? Show! Eu sei que alguém deve ter lembrado, que é o quê? Uma fração, né? Ó. 3 dividido por 4. Uma fração também é uma divisão. Então esse tracinho aqui também é um sinal da divisão. Show! E qual é o outro? O outro é quando a gente vai fazer a formação lá da conta, né? A parte de decompor o número. Então, esse é o sinal também que a gente usa da divisão. Show! Aí agora eu sei que vocês estão se perguntando, qual é o sinal da potenciação? O sinal da potenciação, qual é? Alguém lembra? Sei que vocês devem ter dito aí, professor, impossível lembrar, porque não tem, né? Show! A potenciação não tem sinal. E agora? Como é que a gente vai identificar uma operação de potenciação na matemática se todas as operações que a gente aprendeu até hoje têm sinal? Show! Sei que vocês devem também ter lembrado que no caso da potenciação, vou escrever aqui do lado, ó. No caso da potenciação, vai ter um número normal lá. Vou escolher o 3, tá bom? 3. Vai ter um número normal lá. E como a gente vai identificar uma potenciação? Aí, ó, vai ter um número lá em cima. Lembra daquele chefe do que manda em tudo? Show! É esse número.
esse número aqui, vou escolher o número 2. Ele está em cima, igual na fração? Não. Ele tem algum sinal? Não. Ele está um pouquinho na diagonal, né? Então, ó, esse número que ele é menor que esse daqui de baixo, que é um número normal, ele, através dessa caracterização, a gente consegue dizer que essa operação matemática aqui se chama potenciação, beleza? Então, ó, a gente já a partir de agora conseguiu identificar o que é uma potenciação. Show, galera? Então, ó, a gente vai aprender agora os elementos aí da potenciação, né? Aprender não, me enganei aqui. Relembrar, né? Vocês já estão craques já nessa operação. Então, ó, a potência, que é um número normal, né? E tem um número aqui, ó, um pouco na diagonal, um pouco menor também, né? E a gente consegue identificar a potenciação como isso, não é isso? Show! Então, aqui se caracteriza uma potenciação. Mas quem é quem? A gente precisa saber o que cada número representa aí, não é verdade? Então, vamos lá, ó. O 3, que está aqui embaixo, que é o número normal, que a gente escreve ele normal, no tamanho normal, como todos os outros. O 3, a gente chama de base. Base, a base do nosso corpo. Lembra dessa pergunta que eu fiz? É o quê? São os pés, né? Então, ó, os pés estão em cima, a gente anda de cabeça para baixo? Não, os pés estão embaixo. Então, ó, a base do nosso corpo é tudo que está embaixo, né? São os pés. Então, ó, a base da potenciação, não muda, é o que está embaixo. Lembra disso, base é o que está embaixo, todo mundo que está lá embaixo. Esse 2 aqui, qual é o nome dele que a gente dá? Expoente, né? Expoente é o número que está lá em cima. Lembra aquele que manda na operação, que diz o que vai acontecer? Show, daqui a pouco a gente vai saber cada um, né? Então, ó, o 9, esse 9 aqui, igual, isso tudo é igual ao 9. O 9, então, é o resultado, não é isso? Então, ó, o resultado é 9. Então, a gente chama ele de potência, certo? Potência. Então, o resultado, 9. Agora, daqui a pouco a gente vai relembrar como chegar nesse resultado, não é isso? Então, vamos lá. Antes, a gente já está ficando craque já, né? A gente sabe que Cristiano Ronaldo, antes de entrar em campo, ele treina, né? E treina muito. Então, a gente tem que treinar muito para quando chegar lá na hora do gol, fazer o gol, né? Show? Então, ó, primeiro, a gente conseguiu identificar o que é uma potenciação. Aí depois a gente consegue agora montar e saber cada elemento da potenciação. Terceiro, que é muito importante, como a gente fala isso. Lembra que na matemática tudo que a gente fala ou escreve tem relação direta com a operação? Show? Quando a gente fala assim, eu quero juntar 2 livros com mais 4 de um amigo meu. Juntar, essa palavra juntar, lembra o quê? Adição, né? Agora, eu tinha R$4 e comprei um picolé de R$2. Esse comprar, a palavra comprar ou perdi um dinheiro, se lembra o quê? Que operação? Subtração, show, parabéns. Eu tinha 10 peras e dividi com meu irmão. Divisão, né? Ó, eu reparti com meu irmão. Essa palavra repartir lembra justamente a operação de divisão, né? Então, ó, as palavras estão diretamente ligadas com a operação que a gente está fazendo, que a gente precisa saber ler. Então, vamos lá. Como a gente lê essa potenciação aqui? Ó, essa potenciação, a gente diz que é 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. Show? Lembrou aí? Então, sempre numa potenciação, a gente diz que esse número que está aqui está elevado. Elevado é o quê? Está acima. Então, ó, o 2 é o número elevado a 3. Beleza? Outro exemplo aqui. 4. Vou escrever aqui com essa cor. 4 elevado a 5. Ou a quinta potência. Certo? A gente pode também dizer 3 elevado à segunda potência. Show? Beleza? Outro exemplo aqui. Vou escrever outro exemplo aqui. 5 elevado a 3. Ó, 5
elevado a 3, 5 elevado à terceira potência, beleza? Pronto. E aqui eu tenho que explicar para vocês nos casos especiais, né? A gente tem que saber também esses casos especiais, que são justamente quando o expoente é 2 e quando o expoente é 3. Expoente, aquele número que está lá em cima, né? O 2 e o 3. Essa potência, essa potenciação a gente pode chamar de 3 elevado a 2, 3 elevado à segunda potência, e tem uma terceira, que é o que a gente mais vai usar, 3 elevado ao quadrado. Então, a gente tem que saber que o expoente 2 a gente pode chamar ao quadrado, beleza? E o 3? Ó, a gente pode ler essa potenciação da seguinte forma: 5 elevado a 3, 5 elevado à terceira potência, e ao caso especial, 5 elevado ao cubo. A gente não pode esquecer, porque é uma das formas que a gente mais vai chamar, certo? Então, ó, lembrando, 3 elevado ao quadrado e 5 elevado ao cubo. Beleza? Show! Aí, ó, a gente também, então, finalmente, na verdade, a gente conseguiu aprender e relembrar o que é uma potenciação. Potenciação, então, é um número que está elevado a outro número e vai ter um resultado, que a gente vai aprender agora, porque agora a gente tem como saber direitinho como se calcula uma potenciação, certo? Aí a gente sabe que esse número de baixo, nos pés, lá embaixo, a gente chama de base. O número que está lá em cima, que manda na operação, a gente chama de expoente. E o resultado a gente chama de potência. Show! A gente já aprendeu tudo que a gente precisava aprender e relembrar sobre potenciação. Agora, vamos para a prática. Como fazer essa operação? Vamos lá. Parar, né? Show! Preparei tudo agora para a gente aprender agora como calcular. Como a gente vai calcular isso agora, professor? Ó, primeiro a gente tem que saber que potenciação simples e direto é o quê? É a simplificação de multiplicações de um mesmo número. Aí o livro, para botar difícil para a gente, coloca assim, de fatores iguais. Fatores é o quê? É cada parcela, cada número de uma operação. Beleza? Então, ó, quando eu tenho uma multiplicação de um mesmo número de fatores iguais, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ah, ó, o sinal da multiplicação, lembra do nosso acordo? É um pontinho, né? Talvez não dê nem para você estar vendo aí, mas vou reforçar aqui, ó. Um pontinho, não embaixo e nem lá em cima, no meio do número, certo? Pontinho aqui. Esse significa multiplicação. Então, ó, multiplicação de um mesmo número. Como a gente faz para juntar, para simplificar a nossa vida? A gente sempre quer simplificar a nossa vida, né? Como a gente faz isso? Ó, a gente vai agora contar quantas vezes o 2 se repete. 1, 2, 3, 4, 5. O 2 é multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Guarda essa informação. Então, ó, a primeira pergunta que a gente vai fazer, a segunda agora, na verdade é: qual é o número que se repete? Nesse primeiro exemplo, o 2. Então a gente escreve o 2 aqui. Aonde? Na base. Então a gente escreve ele normal aqui. O 2 normal na base. Certo? Quantas vezes ele se repete? Outra pergunta. Quantas vezes? Opa, a gente já contou. 5 vezes. O 2 se repete 5 vezes. Então a gente coloca isso no expoente. O número 5. Porque o 2 se repete 5 vezes. O 2 na base e o 5 lá em cima do expoente. Aqui é uma multiplicação de fatores iguais, de números iguais. 5 vezes 5 vezes 5. Qual é o número que se repete? Show! Acertou! O 5. O 5 é o número que se repete. Quantas vezes ele se repete? Show! Vocês estão demais, tá vendo aí, ó? 3 vezes. O 5 se repete 3 vezes. Eu coloco o 3 lá no expoente. Certo? Ó, o 7. 7 vezes 7. O 7 se repete quantas vezes? O 7 é o número que se repete, né? Show! Então a gente coloca aqui embaixo. Quantas vezes?
2 vezes. Isso aí. Então, ó, o expoente 2 lá elevado. Show? O 4. O 4 se repete quantas vezes? Opa! O 4 não se repete nenhuma vez, né? Então a gente tem como escrever esse número em forma de potência, não é? A gente pode dizer que o 4, que é o número que se repete, vai ser uma vez. Então aqui em cima a gente coloca o 1. Show? Lembra daquele acordo também que a gente fez. A gente não precisa escrever o 1, certo? Se não tiver nada e eu disser que esse 4 é uma potência, então você vai lembrar que aqui tem um número 1 escondido, certo? Porque ó, o 4 se repete apenas uma vez. Beleza? Casos especiais. Vamos lá. Vou fazer aqui outro exemplo. Ó, 6 elevado a 0. E aí? 6 elevado a 0. O 6 se repete quantas vezes? Nenhuma. E aí, coloca um 6 aqui? Não. Porque, ó, se eu colocar o 6 aqui, eu estou dizendo que esse expoente é 1. O expoente é 1? Não, é 0, não tem nada. Então, ó, eu não posso repetir o número, certo? Então, nesse resultado aqui, a gente vai colocar o 1. Qualquer número elevado a 0 vai dar sempre 1, certo? Qualquer número elevado a 0 vai dar sempre 1. Menos um caso, certo? Quando for 0, é elevado a 0. Quando for 0 elevado a 0, aí a gente vai colocar assim, ó. Não pode, certo? Ou não existe, certo? Depois lá pra frente a gente vai explicar porque não pode agora, certo? Mas lá nas outras salas, nas outras séries, certo? Então, galerinha, essa foi uma revisão simples e direta sobre o que é potenciação, certo? A gente saiu de fatores iguais para uma só, certo? Na próxima aula de revisão, a gente vai aprender a como calcular mesmo, com vários exemplos, e a gente vai ter alguns exercícios aí para vocês, certo? Show! A nossa aula vai terminando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Se tiver com alguma dúvida, ó, dá uma volta, vê o vídeo direito, preste atenção nos casos especiais, beleza? Valeu! Ó, tira uma foto de você assistindo a videoaula ou um print do seu celular, coloca lá no seu Instagram e marca a escola, beleza? A gente quer acompanhar vocês aí estudando. Valeu, tchau, tchau! Oi, gente, é aula de ciências agora. E nessas primeiras aulas a gente vai ver uma revisão de todo o assunto que a gente já viu ao longo do ano, tá? Mas antes eu queria dizer que eu tô com muita saudade de vocês. Mas por enquanto, as nossas aulas terão esse formato, tá? Em vídeo. O legal é que vocês podem acessar as aulas a todo momento que vocês quiserem. Se vocês não entenderam ainda muito bem o assunto, podem voltar a assistir tudo de novo, tá? Nós vamos começar estudando fenômenos físicos e fenômenos químicos. A gente viu isso no início do ano, vocês lembram? Tá, a gente primeiro agora tem que entender o que é um fenômeno. Fenômeno é tudo aquilo que ocorre na natureza. E como a nossa disciplina é ciências naturais, a gente precisa estudar, então, tudo aquilo que ocorre na nossa natureza. Tá? A gente tem 2 tipos de fenômenos. Os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Tá, professora, qual a diferença entre esses 2 fenômenos? Seguinte, os fenômenos físicos não apresentam formação de novo material, ok? Já os fenômenos químicos, eles apresentam novo material. E mais pra frente a gente vai ver alguns exemplos de fenômenos químicos. Vamos se deter agora só nos fenômenos físicos, tá? A gente tem 3 estados físicos da matéria. Quais são esses estados? Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Qual a diferença desses 3 estados? O estado sólido, ele se comporta dessa maneira aqui. As partículas todas agrupadas, bem juntas e com pouca interação entre elas, ok? Visto que as partículas elas estão muito juntas e com pouca interação, ou seja, pouca liberdade, essas partículas têm uma pressão muito alta e uma temperatura também. Porque se a gente viu isso em sala de aula, se a gente tem uma alta pressão, a gente também tem uma alta temperatura. E como a gente viu, pressão e temperatura são os 2 fatores principais para a mudança de estado físico da matéria, ok? O próximo estado é o estado líquido. Vamos comparar. No estado sólido, a gente tem essas partículas muito agrupadas, muito juntas.
estado líquido, como vocês podem perceber, essas partículas são um pouquinho mais separadas. Como dá para ver, essas partículas têm um pouco mais de interação, elas conseguem já se movimentar melhor, ou seja, tem uma melhor liberdade de se movimentar, tá? Então, no estado sólido, essas partículas são muito juntas, já no estado líquido, essas partículas são um pouquinho mais separadas, tá? Característica do estado líquido. Por exemplo, se eu boto água, que ela está no estado líquido, eu coloco ela dentro do recipiente, a água ela vai se encaixar perfeitamente naquele recipiente. Na verdade, já se eu coloco um objeto que está, um material que está no estado sólido, ele não se encaixa perfeitamente em qualquer material. Por quê? Porque ele é rígido, ele é duro. Essa é uma característica do estado de um material que se encontra no estado sólido. É a dureza, ele é rígido. O estado sólido é diferente. Ele é mais fluido, ou seja, ele se encaixa perfeitamente em qualquer material. Estado gasoso agora. Como vocês podem perceber, as partículas no estado gasoso se encontram bastante separadas. Ou seja, elas têm total liberdade para se movimentar para onde elas quiserem. Se a gente coloca, por exemplo, um pouquinho de gás dentro desse recipiente, ele vai se espalhar para todo o recipiente. Diferente do líquido, que ele vai lá para o fundo do recipiente, e que o sólido, que ele não vai encaixar perfeitamente no recipiente. Ok? Então, estado gasoso, as partículas têm total liberdade para se movimentar e essas partículas ocupam todo o recipiente. Tá? Agora eu vou apagar aqui o quadro e a gente volta falando sobre as mudanças do estado físico da matéria. Okay? Pronto, gente. Nós vimos 3 estados físicos da matéria. O sólido, o líquido e o gasoso. Também pode acontecer a mudança entre esses estados físicos da matéria. Tá? Eles podem mudar entre si. Por exemplo, do sólido para o líquido ocorre o processo que a gente chama de fusão. Do líquido para o sólido a gente chama de solidificação, como o próprio nome já diz. O líquido ele vai se solidificar. Tá? Do líquido para o gasoso, a gente vai chamar esse processo de vaporização. Já do gasoso para o líquido, o nome desse processo é condensação ou liquefação. Então faz, tá? Também pode acontecer a mudança do sólido para o gasoso. Isso mesmo, pulando essa fase do líquido aqui, ó. O objeto, ele está no estado líquido, esse material, e ele vai passar pulando do estado líquido para o gasoso. Ok? O nome desse processo é sublimação. O processo inverso, ou seja, do gasoso para o sólido, é ressublimação. Ok? Por exemplo de uma mudança de fase do estado sólido para o gasoso, que a gente não encontra muito. Por exemplo, aquelas pedrinhas de naftalina que a gente coloca geralmente no nosso guarda-roupa, em cômoda, aquelas bolinhas não passam por esse estado aqui, ó, estado líquido. No estado sólido, elas já pulam para o estado gasoso. E o nome desse processo, como a gente viu, é sublimação. Só que tem um detalhe. A gente viu que a mudança do estado líquido para o gasoso tem por nome vaporização. Só que esse processo pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Ou seja, podem ter 3 tipos de vaporização. Ebulição, evaporação ou calefação. Na ebulição acontece o seguinte, como o próprio nome já diz, é o surgimento das bolhas, a fervura. Quando a gente coloca uma água no fogo, ela esquenta e tem aquele surgimento das bolhas. Para o caso da evaporação, é aquela mudança do estado líquido para o gasoso de forma mais lenta. Quando a gente coloca a roupa no varal, sabe quando demora muito para secar? Pronto, o nome desse processo é evaporação. Tá? O terceiro processo, que também é um tipo de vaporização, é o calefação. Esse processo é muito rápido, é de forma instantânea, abrupta. Por exemplo, quando a gente coloca um pinguinho de água numa chapa muito quente, chega para aquelas rodinhas. Pronto, o nome desse processo é calefação. Também é um tipo de vaporização, ou seja, mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então, só para recapitular, nós temos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, e esses 3 estados podem mudar entre si. Tá? Agora a gente precisa entender quais os fatores que acometem essa mudança do estado físico da matéria. Como eu falei no início da aula, esses 2 fatores são a temperatura e a pressão. Vamos ilustrar como acontece o valor da temperatura para o caso do ponto de fusão e para o caso do ponto de vaporização. Ok? Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Então a gente vai discutir agora a temperatura no caso da mudança de estado físico, que a gente chama de fusão, e da mudança de estado físico, que a gente chama de evolução. Tá? Então vamos ver aqui esse gráfico e a gente vai analisar como é que acontece essa mudança na temperatura, tá? Para o processo que a gente chama de fusão. Ok? Basicamente é o seguinte, aqui a gente tem a temperatura e o fator tempo, e a gente vai dizer quando um objeto material ele se encontra a 0 graus Celsius, ele está prestes a mudar o seu estado físico, ou para o líquido ou para o sólido. Por exemplo, para o caso da água, quando a água está abaixo de
estado líquido, ok? Então, qual a temperatura de mudança de fase para o caso da fusão, ok? A gente diz que a temperatura de mudança de fase para o caso da fusão é 0 graus Celsius. Quando a gente tem uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, ou seja, menos 2, menos 3, menos 5, ou até depois disso, a gente diz que esse objeto, esse material, se encontra no seu estado sólido, ok? Acima de 0 graus Celsius, esse material, por exemplo, a água, vai se encontrar no seu estado líquido, certo? Tudo bem até aí? Gráfico para o ponto de ebulição. Vamos lá. 0 graus Celsius é a temperatura de ebulição que está prestes a mudar de fase. A gente tem o vapor e o líquido. Acima de 0 graus Celsius, a gente diz que esse objeto, esse material, vai se encontrar no seu estado de vapor. Abaixo de 0 graus Celsius, esse material, esse objeto, por exemplo, a água, vai se encontrar no seu estado líquido. Então, por exemplo, se a gente tem uma água a 20 graus Celsius, ela está no seu estado de vapor ou no seu estado líquido? Se ela está a 20 graus Celsius, que é abaixo de 100 graus Celsius, está vendo aqui? Ela se encontra no seu estado líquido. Se ela está acima de 100 graus Celsius, como a gente pode perceber aqui, essa água se encontra no estado de vapor. Tem esses dois fatores aí que a gente tem que analisar. O gráfico de ponto de fusão e o gráfico para o ponto de ebulição. Só para recapitular, acima de 0 graus Celsius, a água se encontra no seu estado líquido. Abaixo de 0 graus Celsius, menos 2, menos 3, menos 5, a água vai se encontrar no seu estado sólido. Ok? Para esse caso aqui, ponto de ebulição. Acima de 100 graus Celsius, a água vai se encontrar em qual estado? Vapor. Abaixo de 100 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30 graus Celsius, ou abaixo disso, a água vai se encontrar no seu estado líquido. Ok? Vamos só relembrar um pouquinho as evidências das transformações químicas. Até agora a gente viu as transformações físicas. Para o caso das transformações químicas, a gente tem algumas evidências dessa transformação. Por exemplo, a mudança de cor de um objeto relata principalmente que ele está ocorrendo ali uma transformação química. Outro tipo de evidência da transformação química é a ferrugem, ou a oxidação, como a gente chama nas ciências naturais. Esse tipo de evidência a gente só encontra em transformações químicas, quando ocorre a mudança do material. Então, de novo, para o caso das transformações químicas, a gente pode ter algumas evidências. Ou a mudança de cor do material, ou, por exemplo, a ferrugem, a oxidação, que só acontece nas transformações químicas. Tudo bem até aí? É isso. Hoje nós vimos sobre fenômenos químicos e fenômenos físicos. Na próxima aula, a gente vai ver ainda e continuar a revisão dos conteúdos que a gente já viu ao longo desse ano, tá? Não deixe de convidar os seus amigos a assistirem esse vídeo também, compartilha nas suas redes sociais e convida os seus colegas de sala para acompanharem essas aulas que está super legal. Tudo bem? Tchau, até mais. Olá, galerinha do sexto ano. Vamos para uma aula de geografia? Revisar aquele conteúdo que a gente viu antes da quarentena? Nós falamos sobre geografia, a ciência do dia a dia. Eu lembro que eu perguntei a vocês exemplos de como nós utilizamos a geografia no nosso dia a dia. Como nós podemos perceber que ela está no nosso cotidiano. Olha, um exemplo simples. Você sabe o nome do seu estado? Da sua cidade? Isso parece um conhecimento assim bem simples, né? Bem fácil, que todo mundo deveria saber. Mas é algo que nós estudamos aonde? Geografia. Ela está onde? No seu dia a dia e no meu dia a dia. Aí vem a questão, o que estuda a geografia? A geografia ela estuda o espaço geográfico. E o que seria então, professor, espaço geográfico? O espaço geográfico, ele é aquele formado por um conjunto de lugares, paisagens e territórios, resultado das relações que ocorrem entre a sociedade e a natureza. Aí vejam só, esse espaço geográfico ele está em constante transformação, ele está sempre sendo transformado. E um detalhe que nós colocamos aqui, ó, que vai falar sobre a relação de sociedade e natureza. E como as sociedades se organizam, como ela constrói ou modifica os seus espaços, suas diferentes formas de viver e de se relacionar com outras sociedades e com a natureza também é um objeto de estudo da geografia. Então você vê que é bem amplo, né? O que a geografia estuda. E aí nós vamos ver alguns conceitos. O primeiro conceito aí que a gente vai ver é o conceito de lugar. Lembra que a gente dava exemplos sobre alguns animes, inclusive, que a gente assiste?
A gente falou, olha, o lugar é o espaço próximo, aquele local que o indivíduo ele tem um laço afetivo, que ele pode estar em outro local, em outro espaço, mas quando ele lembrar de determinado espaço, ele vai pensar ou dizer, aquele é o meu lugar. Ele pode até sentir saudade desse lugar, porque ele criou um laço afetivo com esse lugar. Então o lugar, olha só, cada um possui o seu lugar. E aí, como é que eu, professora, vou dizer que esse lugar é de fulano e esse lugar é de ciclano? Não dá. Para esse lugar ser de cada um vai depender da relação que foi construída, do sentimento de pertencimento que esse indivíduo tem com aquele espaço que ele vai dizer que é o seu lugar. Veja, quando a gente assiste filmes de super-heróis, por exemplo, a gente observa que eles vão fazer o quê? Querer salvar a cidade que eles moram, porque a cidade é o lugar dele. Ele tá o quê? Olha, ele tá ali aflito porque ele quer salvar o lugar. No filme Os Vingadores, por exemplo, o Thanos veio à Terra, né, e dissipou determinada parte da sociedade. O que foi que aconteceu? Os Vingadores foram lutar para salvar que planeta? A Terra. O Thanos já tinha ido para outros planetas, por exemplo. Mas os Vingadores estavam preocupados com o quê? Com a Terra, porque a Terra era o lugar deles. Entenderam? Então o lugar vai ter o quê? Laço afetivo, sentimento, construção com esse indivíduo. Aí a gente observa, olha só, duas imagens. A primeira aqui, o que é que a gente vê? Que espaço é esse? É uma família, né? Aí tem os pais, os filhos, os avós, um cachorro. Então eles estariam em que lugar? Na casa. Depois, qual é esse espaço? Sala de aula, escola, outro lugar. Eles são considerados lugares, né? Um lugar, igual aquele conceito que a gente viu? Sim. Para uma pessoa, o primeiro espaço que se torna seu lugar é sua casa. Em seguida, vai a escola. Então a escola, a sala de aula, ela se torna o lugar, porque ela vai passar todo o período letivo ou todo o ano letivo indo para aquele espaço. Então aquele espaço vai ser o seu lugar. Ela talvez, né, esse indivíduo pode dizer, eu não gosto muito de estudar, mas ele pode ter algum sentimento que faz lembrar da escola, da sala de aula, um sentimento, né, de um laço afetivo. Ele pode dizer, eu tenho um colega, na escola eu faço isso e eu gosto. Então há uma construção de um laço afetivo desse lugar, a escola, a sala de aula. Então a gente tem, dois exemplos de lugares para um indivíduo: sua casa e a escola. Em seguida vem aí paisagem, né? O que é paisagem? Quando a gente diz assim, pense em uma paisagem, as pessoas vão pensar em uma natureza, uma cachoeira, um jardim, né? Vão pensar em lugares apenas bonitos. Mas observe, o que é uma paisagem? Paisagem é quando eu consigo, perceber, ou seja, é tudo aquilo que eu consigo perceber, captar através dos meus sentidos: visão, audição, tato e olfato. Então, se esses meus sentidos conseguem captar aquilo que está ao meu redor, né, aquilo que meus sentidos conseguem alcançar, isso vai ser uma paisagem para mim. Então, se eu estou num lugar muito barulhento, no centro da cidade, aquela paisagem está sendo captada através do quê? Da audição, da visão. Entenderam? Aqui, eu tenho uma paisagem que ela é classificada como paisagem natural. Por quê? Não há modificação. O homem não modificou. A segunda eu classifico como paisagem cultural. Vocês sabem qual é? Que lugar é esse? O Parque Solon de Lucena, né? A Lagoa. Ela é classificada como paisagem cultural. Por quê? A lagoa, ela é natural, certo? As árvores aqui, natureza. Mas aqui há a construção, de prédios. Aquele lugar foi modificado pelo homem, então ela é chamada de uma paisagem cultural ou paisagem modificada. Aqui,
da Amazônia, como eu não tenho nenhuma modificação, o homem não interferiu, eu chamo de paisagem natural. Você consegue pensar em alguma paisagem natural e cultural? Os outros próximos conceitos são os conceitos de território e região. O que é um território? O território é uma área delimitada por fronteira que compreende a superfície terrestre, solo e subsolo, espaço aéreo e espaço marinho. Nesse território há uma relação de poder, então vai ter alguém que administre esse território. Então, o que seria região, professora? A região, ela está dentro do território, ela é uma divisão, né? É um espaço que foi dividido observando critérios já pré-estabelecidos. Esse espaço, quando ele é dividido, ele é colocado de acordo com as suas características comuns, circunstâncias especiais. E aí ele vai observar a questão geográfica, clima, relevo, vegetação. Vai observar também as questões históricas e sociais desses lugares para classificar e colocar cada um em determinada região. Aí a gente tem o nosso próprio exemplo, né? O Brasil, classificado nas regiões. Nós estamos em que região? Região Nordeste. Qual é a principal característica dos estados que compõem a região Nordeste? São estados onde o clima vai ser muito quente. E aí, em seguida, a gente tem geografia e cartografia, né? O que seria cartografia? Qual é a relação que um tem com o outro? E respondendo aí, o que é cartografia? Cartografia é a área da ciência que ela vai se preocupar em estudar, analisar e produzir mapas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço, ou seja, vai ser aquela ciência que vai observar o espaço, analisar e vai tirar essa análise, essa observação e trazer para uma representação. Essa representação ela pode ser digital ou até mesmo como um mapa. E falando de mapa, a gente vai observar os elementos desse mapa e por que eles estão lá. Então a gente tem título, legenda, orientação, escala e fonte. Observem, título, ó, por exemplo aqui, o título desse mapa é Brasil. Ou seja, ele está me dizendo que esse mapa está falando do Brasil. A legenda, ela vai explicar os símbolos que estão no mapa. Então, ó, aqui eu tenho a legenda explicando porque esse mapa está em cores diferentes, o que significa a cor amarela, por exemplo, o verde que está ali, o que significa os pontinhos ó, que tem aqui no mapa. Em seguida vem a orientação geográfica. O que é a orientação geográfica? Vai ser ou a rosa dos ventos ou uma setinha que precisa mostrar o norte. Então o mapa ele precisa identificar para quem vai visualizar qual é o norte desse mapa, né? Ele precisa se orientar. A partir do norte você vai saber o quê? Onde vai estar o sul, o leste e o oeste, ok? Em seguida vem a escala do mapa, que vai estar aqui, ó, sempre. Nós vimos com a régua, lembram? Que a escala do mapa, aqui, ele vem de 1 em 1 centímetro. E ele vai mostrar quanto aquele centímetro vale no tamanho real do espaço. Em seguida vem a fonte. De onde eu tirei esse mapa? Quem produziu esse mapa? Nesse caso aqui, ó, nós temos a fonte. Entendido? Então, precisa-se ter no mapa todos esses elementos para que eu consiga ler o mapa. Imagina, se não tem um título, como é que eu vou conseguir observar sobre o que o mapa está falando? Se não tem a legenda, né, dos símbolos, como é que eu vou saber o que cada cor está representando, ou cada traço, cada pontinho ali nesse mapa está representando? Então, precisa ter esses elementos para eu conseguir ler esse mapa. Olha, eu trouxe um exemplo aqui. É um mapa e veja, vamos fazer comigo. Título do mapa, onde é que está? Aqui, ó, Brasil Vegetação Atual. Ou seja, ele está me dizendo que esse mapa é sobre o Brasil e sobre a vegetação atualmente. Em seguida, observem, olha a legenda do mapa.
Eu não tenho nesse mapa símbolos, pontinhos, traços, não. Mas eu tenho ele dividido em cores. Por isso precisa-se ter a legenda. Ela vai estar me explicando cada cor do mapa, não é? O verde, o amarelo, essa vegetação. Então, cada cor vai estar representando um tipo de vegetação. Em seguida aqui, ó, eu encontro a setinha, que está me identificando o norte, me orientando, e eu encontro a escala do mapa. Nesse caso aqui, é a escala de 395 quilômetros, ou seja, 1 centímetro no mapa vai ter 395 quilômetros. Então, se você conseguiu fazer isso, se você consegue fazer isso, você consegue ler o mapa. E aí, sexto ano, entenderam a nossa revisão? Espero que sim. Olha, vão lá no portal, façam as atividades. Então, sexto ano, se você conseguiu ler a legenda, identificar o título, né, a orientação e a escala desse mapa, você conseguiu ler o mapa. É isso, a nossa revisão. Espero que vocês fiquem bem e lembrem a atividade lá no portal. Se você ainda não fez, faça, ok? Até a próxima!